Então vamos lá, né? Vamos. Se você quiser colocar a apresentação aí, eu vou te apresentar também, claro. Tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Malena e nós vamos dar continuidade à nossa terceira palestra do ciclo de lives da SEG, o FOP Student Chapter. E hoje nós vamos contar com a apresentação da Suelen Olivia. Ela é geóloga, graduada pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ela é geóloga de exploração mineral e brownfields na AngloGold Ashanti, na mina de Cuiabá. Atualmente, né, ela atua na programação e acompanhamento de sondagem de subsolo de longo prazo, visando a conversão de recursos minerais. Vou dar a palavra para ela agora. Muito obrigada aí pela sua participação, Suelen, seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. Eu fiquei muito lisonjeada aí pelo convite, partindo da SEG, em especial da UFOP. A gente faz todo o esforço para conseguir contribuir, a gente fica muito feliz, né, como ex-aluno, de sempre estar retornando para a academia, podendo mostrar um pouquinho aí da nossa experiência, né. Eu sou geóloga júnior na Anglo, né, atuo já há alguns anos na exploração mineral, sempre tive aí contato, né, com as atividades de sondagem da nossa área, e em especial iniciando, né, primeiro desenvolvendo conhecimento em descrição geológica, toda a parte assim de acompanhamento operacional, e em seguida já partindo para as programações, né, que são as tomadas de decisão, onde a gente vai sondar, onde a gente vai atuar, onde a gente vai, né, acrescentar, adicionar aí minério, novas áreas para aumentar a vida útil da nossa mina. Então, são atividades extremamente importantes aí para a empresa e que são atribuídas ao geólogo. Então, fico muito feliz com a oportunidade. Nessa palestra, vou tentar, né, passar um conhecimento mais do que o geólogo, de como o geólogo atua nessa área de sondagem. Então, a gente não está tão direcionado assim com questões operacionais, apesar de ter que saber, assim, no mínimo, né, umas questões básicas. Eu quero dar um foco principalmente, né, na questão de programação de sondagem, como que também são interpretados os dados depois que a sondagem é realizada. E aí, para tentar trazer, né, uma luz nesse campo que não é tão difundido aí na academia, né? Eu lembro de quando eu estava aí na UFOP estudando, a gente não tinha matérias que detalhavam uma atividade de sondagem, apenas eram citações, e hoje no mercado de trabalho eu consigo perceber o quanto que é fundamental, né? Ela atua aí como um dos trabalhos base para a entrega, né, que o geólogo precisa fazer. Então, eu estruturei a nossa apresentação em 3 partes. Uma primeira parte com conceitos mais básicos, onde eu vou falar sobre outros tipos de sondagem também, não só a sondagem na mineração, mas algumas sondagens que são usadas também em obras civis. Vou dar uma pincelada, porque não é a minha especialidade, então eu fiz uma pesquisa mesmo só para poder gerar um material que pode até ser disponibilizado depois para consultas, assim, rápidas dos alunos que tiverem interesse. Uma segunda parte, onde eu mostro aí um exemplo mais prático da sondagem na área que eu atuo, com todas as etapas, né, desse trabalho. E uma terceira parte, que já é a parte de processamento de dados, avaliações, e também quis trazer, compartilhar, né, novas tecnologias, porque a gente também, além de, né, de ter todas as entregas geológicas, a gente também busca novas formas de facilitar, né, todo esse trabalho aí de sondagem. Então, vamos lá. Então, para iniciar do começo, a sondagem é o ato ou efeito de sondar,
a gente faz a sondagem com o objetivo de investigação e pesquisa. Os objetivos de sondagem é permitir um conhecimento em subsuperfície, né, de uma área que você não tem ali um contato, né, direto, para definir várias características do solo ou da rocha, como contatos litológicos, horizontes de solo, estruturas geológicas que alteram, né, a região estudada, atestar, né, no caso da mineração, uma reserva mineral, tentar posicionar no espaço aí os limites de um corpo de minério, e isso agrega valor, né, para as empresas. Verificar, por exemplo, níveis de lençol freático em algumas áreas, também coletar amostras de solo e rocha, fazer estudos geotécnicos para obras civis. Então, são diversas as aplicações aí da sondagem. Então, começando com os diferentes tipos, eu coloquei aqui um tipo mais simples, né, que é a sondagem a trado, uma sondagem que pode ser feita tanto manual ou mecanizada. Coloquei uma imagem aí ilustrando o método. Não são funcionários da empresa, foi uma imagem retirada da internet, as fontes estão na referência. São 2 funcionários que utilizam uma haste com 2 chaves de grifo para rotacionar essa haste. Então, esse método, ele permite a gente coletar amostras de solo, né, fazendo a rotação dessas lâminas cortantes de diferentes tipos, que eu ilustro aqui na parte inferior, e aí você consegue acessar diferentes níveis de solo. Todas essas atividades eu gosto muito de prezar e de já chamar atenção aí para os alunos, que quando a gente sai da academia e a gente começa a aplicar esses conhecimentos, né, de sondagem, seja do que for, numa empresa, com uma equipe de trabalho, a gente tem sempre que prezar pela segurança. Então, toda atividade de sondagem, toda atividade braçal, né, é uma atividade bem pesada, ela exige o máximo de atenção de todos, né, no quesito segurança. Não só, assim, falando pela Anglo, que preza muito pela segurança em todas as suas atividades, mas todas as empresas aí, né, o papel do geólogo também prezar pela segurança de suas equipes. Então, esse método de trado manual, os 2 funcionários, eles vão rotacionando essa haste, né, fazendo uma pressão ali, né, para baixo, para tentar deslocar essa lâmina, permite a coleta, então, de materiais de solo e definir lençóis freáticos mais aflorantes, mais superficiais, porque é um método que não atinge grandes profundidades. É um trado desse, no máximo, profundidade de até 3 metros, mas já com muito esforço, ou também em determinadas situações, como, por exemplo, quando você vai fazendo essa rotação e vai tendo desmoronamento da parede aí do furo, né, que vai sendo gerado, pode estar contaminando já uma amostra, e quando também você já não consegue mais penetrar aquele solo. Então, você faz aí um teste, se em 10 minutos tentando rotacionar essa haste, você não consegue penetrar 5 centímetros, você já para essa atividade. Aí ilustrei também o trado mecanizado, que nada mais é que ao invés de usar uma chave de grifo, os 2 funcionários, eles têm um suporte com um motor que aí rotaciona essa haste, que também tem na ponta as lâminas cortantes, e aí vai recuperando alguns materiais. Coloquei exemplos de amostras, né, desse tipo de sondagem, nem sempre são amostras assim bem conservadas igual da imagem, normalmente vem amostras de solo mesmo, já bem granular, assim, mas é um método bem básico e bem inicial, assim, no projeto, né, no trabalho de projeto de pesquisa mineral. E aí a gente passa para uma outra modalidade, que é a sondagem de percussão. Essa sondagem aí, eu tenho certeza que assim, muitas pessoas já viram em pátios de obra, especialmente, essa estrutura central aqui que eu ilustrei, montada com um martelo, um peso central, que é deslocado e bate, vai martelando uma haste metálica que vai perfurando aí o solo, né? Então,
É um material, uma metodologia que utiliza o golpeamento desse peso aí em cima, sempre de uma altura definida, para ir realizando essa coleta desse material com esse tubo metálico que vai descendo aí no solo. Então, ela gera a quebra do material, se tiver um material com pouca resistência, e também desagrega, né, o solo aí nessa área, permitindo essa coleta de amostras. A sondagem do tipo percussão, né, SPT, ela também permite avaliar a resistência de penetração. Então, em determinada situação, se você já está percutindo, né, o martelo nessa haste e essa haste já não penetra mais, você já sabe que chegou num momento assim do furo que tem um alto índice de resistência. Então, por exemplo, numa obra civil, se você penetrou lá 30 metros e aí você não consegue mais percutir, mais aprofundar essa haste, um exemplo, chegou na rocha sã, ou seja, uma rocha de maior resistência, que em uma obra civil o objetivo é sempre chegar na rocha sã para você conseguir uma boa sustentação, né, nas suas fundações. Então, essa é uma sondagem muito utilizada mais em obra civil, mais simples também. E aí, dentre os tipos que eu decidi apresentar aqui para vocês, tem a sondagem rotativa, que é um método de investigação mais sofisticado, né? É o que a gente usa assim mais corriqueiramente na mineração, já visando atingir profundidades maiores, já visando estudar rochas mais resistentes. Então, é uma sondagem que precisa de um motor, assim, um sistema robusto para conseguir realizar essa amostragem e, e fazer essa coleta de material. Então, essa sondagem rotativa, ela é fruto da aplicação de uma força, uma pressão muito grande, né? Esses motores muito potentes, eles exercem essa pressão numa composição ferramental, são hastes de aço aí, que vão sendo agrupadas e aí vão, né, aprofundando com base na pressão que os operadores incidem na máquina e utilizam também para isso variação de rotação. Então, assim, tentando simplificar, né, a metodologia, você tem uma composição, uma ferramenta muito resistente, que possui uma ferramenta, um acessório cortante, né, que é a coroa na ponta dessa composição ferramental, que pela força, né, da pressão e a rotação vai gerando atrito ali na rocha, né, de alta resistência, e vai conseguindo cortar aquele tarugo de testemunho, que vai sendo preservado dentro da própria haste, e depois os operadores sacam esse material e voltam e continuam esse processo até profundidade determinada. Então, nessa sondagem rotativa, a gente tem duas modalidades que são muito utilizadas, que é a sondagem rotativa percussiva e a testemunhada. A sondagem do tipo percussiva, ela é uma sondagem que tem esse acessório cortante que vai na frente, assim, no início da composição ferramental, ela é uma broca destrutiva. Então, eu coloquei uma ilustração aqui. Ela vai destruindo a rocha, triturando a rocha e com a ajuda de fluidos também, e aí a gente vai conseguindo recuperar esse material destruído. E aí a gente consegue essa recuperação com o fluido, a circulação desse fluido, né, que chega lá na frente da rocha e circula esse material até a superfície. Então, no método de sondagem rotativa percussiva, a gente tem métodos de circulação direta, que a gente injeta uma lama no interior do equipamento e aí vai recuperando esse material conforme for quebrando lá, triturando a rocha, a gente vai recuperando essa lama, e é bem uma lama mesmo, para o geólogo é até um desafio caracterizar isso, mas quando o geólogo opta por fazer uma sondagem rotopercussiva, ele sabe que
ele não vai ter, por exemplo, características preservadas da rocha, como foliação, estruturas. Então, ele está. Um exemplo seria um geólogo que quiser fazer uma caracterização de diferentes tipos de rocha que tem naquele local. Ele consegue fazer isso com base na sondagem rotopercussiva, identificando a mineralogia daquela amostra ali, que vai sair com aquela lama, mas ele ainda consegue essas características mineralógicas. Então, ele não tem tanto recurso para recurso para identificações geológicas, mas é um método muito rápido de ser realizado e também mais barato que a sondagem rotativa testemunhada. Essa sondagem é muito aplicada também em áreas com rochas friáveis, né? Para você, por exemplo, se você já tem um conhecimento bem robusto, né, do seu corpo de minério, e você quer, um exemplo, definir espessura em determinada área, espessura daquela camada. Você pode fazer essa sondagem rotopercussiva, porque você vai conseguir identificar quando você entrar nessa camada, você vai ver a mineralogia da rocha que está voltando ali, vai ser determinada mineralogia que você estava guardando, e aí quando sair dessa mineralogia, você já vai saber que aquele contato acabou. Você consegue fazer um exemplo aí de delimitação litológica, né? É muito utilizada também para acessar camadas, né, de níveis de petróleo, furos de sondagem na indústria do petróleo são os furos mais complexos que existem aí. Tem até pessoas profissionais que são engenheiros assim de sondagem mesmo para conseguir fazer esse conduto de sondagem até profundidades aí a nível pré-sal, né, 7.000 metros de profundidade, alta pressão, condições assim bem desfavoráveis de trabalho. Então, são tecnologias muito interessantes. Aí passando para a sondagem, aí eu coloquei até um destaque aí de como que sai a amostra, né, de uma rota percussiva, para vocês verem que realmente a gente consegue até caracterizar diferenças mineralógicas, diferenças composicionais aqui, visualizadas por diferentes cores, diferentes resistências pela diferença de tamanho de grão aqui, mas a gente não tem material preservado como na sondagem rotativa diamantada. Então, a sondagem rotativa diamantada hoje é o que a gente utiliza na mina, né, que é o que eu tenho mais conhecimento e o que a gente usa para fazer a nossa amostragem. Essa sondagem, ela possui né, na composição ferramental, a gente usa uma coroa, que é essa coroa que eu coloquei aqui em verde, que tem uma ponta, assim, que é um material com diamantes sintéticos de alta resistência, que vai fazendo essa corrosão, né? Vai triturando por força de atrito aí a rocha e o testemunho vai saindo aí no interior dessa coroa. São sempre movimentos de rotação de alta velocidade, com aplicação de pressão, e assim, esses são parâmetros operacionais, né? A pressão e a rotação que a gente aplica. E para o geólogo, é importante, assim, por experiência, a gente acompanhar e até saber identificar essas características, nesses parâmetros operacionais, quando a gente recebe um testemunho. A gente consegue ir observando isso quando a gente recebe uma rocha, às vezes, muito resistente, toda triturada, a gente consegue falar assim, nossa, eu acho que isso aqui é uma questão operacional, essa zona toda triturada do meu testemunho não é uma estrutura geológica, ela pode ser reflexo de uma pressão muito grande que o pessoal da operação aplicou ali no momento de fazer essa amostra. Então, assim, sempre é importante para o geólogo também ter esse conhecimento básico operacional para ter esse senso crítico, porque pode acabar influenciando também na nossa interpretação geológica, que vai aí definir, né, que é o objetivo principal de todo esse trabalho aí, toda essa operação. Então, na sondagem rotativa diamantada, a gente tem
dois tipos, né? A gente tem primeiro como fruto uma amostra que é um testemunho de rocha, um tarugo cilíndrico de rocha preservada, onde a gente consegue observar também estruturas, estruturas de falha, foliações, por exemplo, além da mineralogia, composição mineral, contatos litológicos, todas as características aí possíveis. E temos dois tipos de sondagem aí, né, operando. A sondagem normal, que é um método mais antigo, que operacionalmente falando é bem um trabalho bem pesado, porque os operadores precisam sempre retirar todas as hastes que revestem um furo para fazer a coleta do material que foi perfurado. Então, nós geólogos, programamos, por exemplo, um furo de 300 metros. Então, lá na empresa, usando o exemplo da empresa, nós usamos hastes de aço que pesam aproximadamente 10 a 15 quilos, que tem 3 metros de comprimento. Então, num furo de 300 metros, são 100 hastes que o operador vai ter que ir sacando e colocando várias vezes para a retirada do material. Um trabalho bem pesado, e aí exige toda atenção, todo cuidado. E também tem a sondagem wireline, que é uma sondagem mais moderna, que facilitou muito, né, o trabalho operacional, porque o sondador ele consegue pescar o material por dentro dessas hastes externas. Então, um auxiliar de operação ele não precisa mais retirar todo o hasteamento e para retirar a amostra lá do furo. Então, são dois tipos aí de sondagem rotativa diamantada, é o que a gente mais utiliza, é o que eu utilizo lá na mina, e é o que a grande maioria aí dos geólogos vão ter contato. Coloquei aqui também um exemplo de sonda, né? Em amarelo a gente tem uma sonda bem moderna, temos um extintor aqui com um painel de controle, e o operador aí, o sondador, ele atua como se fosse um joystick, controlando aí os parâmetros operacionais, né? Pressão, rotação, e as várias posições que a gente consegue colocar essa sonda. Então, no subsolo, quando você está atuando em superfície, você consegue posicionar o furo com uma angulação 30 graus. A gente não angula tanto a sonda, mas já em subsolo a gente pode fazer furos 360 graus. Então, são possibilidades aí, né, das mais modernas sondas que tem no mercado hoje em dia. Então, eu coloquei aqui um fluxograma que eu achei muito interessante, eu quis colocar como consulta mesmo, material de consulta para os alunos, e até coloquei nas referências um artigo bem bacana que fala sobre outros métodos, que eu acho, alguns são mais simples, mas são importantes, né, acho interessante saber. Nesse fluxograma, eles vão mostrando, né, a aplicabilidade de cada método de forma bem simplificada, então é um material de consulta aí no futuro de trabalho de vocês. E até coloquei um artigo sobre esse método TPL, que é uma variação aí do método SPT, muito interessante. Então fica aí como material de consulta para vocês. Aí partindo para a segunda parte, é onde eu vou passar para vocês, né, um exemplo prático aplicado lá na mina Cuiabá. Então, vou passar, assim, bem breve a sondagem em números, mostrar a nossa campanha, uma parte da nossa campanha, as definições de malha, programação de sondagem, e aí gostaria, assim, de pedir, né, são alguns dados que podem ser confidenciais, então, contar com o bom senso de todos. Então, primeiramente, 3 anos à frente. Então, hoje, 2020, a gente já está visando áreas que vão ser lavradas em 2023. E qual que é o objetivo dessa sondagem? É a gente delimitar, né, o contato, a geometria do corpo, definir
teores de ouro, se vai variando em profundidade, se vai variando lateralmente, garantir que realmente esse corpo está lá, porque a geologia não é uma questão exata, né? Ela é bem incerta e influenciada aí por várias variáveis. Então, a gente pode ter regiões de rompimento, regiões que não teve contato com fluido mineralizante no contexto do nosso corpo de minério. Garantir, então, a sondagem, ela atua para garantir a confiabilidade econômica da mina, né? E aí, o resultado desse processo operacional que eu acabei de mostrar, bem chato, né? De ferramenta, de trabalho braçal, ele é extremamente fundamental para conseguir permitir ao geólogo e aos especialistas realizar esse modelamento geológico, que pode ser um modelamento tanto de lito, né, de diferentes litologias, modelamento de teor de ouro e também modelamento geoestatístico dos corpos, que aí já parte para uma avaliação mais prática aí da lavra. Aqui na imagem eu coloquei uma parte do nosso corpo de minério classificada com os diversos furos de sondagem que já foram feitos aí na mina desde o início aí das suas atividades em subsolo. Nós temos desde o início, né, à esquerda aqui, superior, no nível 3, partindo para o último furo. Tem um marcador aqui? Opções de ponteiro. Então, a gente parte aqui, vocês estão, assim, espero que vocês estejam vendo o ponteiro, porque eu não ouço vocês. Sim. A gente partindo aqui. Alô? Ivan? Sim, tá dando para ver o ponteiro. Tá ótimo. Então, a gente parte aqui do nível 3 da mina, e temos um modelo já pré-definido até aproximadamente no nível 34. Então, a gente parte na exploração tanto com furos de subsolo, né? Então, a gente está dentro do subsolo, por exemplo, do nível 18, sondando o nível 19 e 20, para entregar plano de lavra, e também estamos na superfície, realizando furos profundos para garantir a continuidade do minério aí, em, assim, dezenas de anos à frente aí, né, da atualidade. Uma curiosidade das nossas atividades é esses furos aqui nesse leque. A gente tem o furo mais profundo feito no Brasil, que foi de aproximadamente 2.300 metros, feito ali na região de Caeté. Então, são furos de extrema complexidade, porque você precisa ir acompanhando, né, parâmetros de diferentes litologias, como que o equipamento, como que a sondagem ela se comporta frente a determinada litologia. Então, isso aqui são furos que cortam estratigrafias inteiras a nível regional, muito interessantes assim para a ciência. São furos ímpares, trazem informações ímpares, né? Não só para a empresa, mas para as academias também. Temos professores, né, da UFMG que atuam também estudando e caracterizando incessantemente assim as informações desses furos que são, né, que possuem um valor agregado altíssimo e traz também informações de valor inestimável. A gente parte para os números, então, da nossa atividade lá na mina. Só na nossa mina, na nossa unidade, nós temos 84 funcionários envolvidos diretamente com as atividades de sondagem. Hoje, nós temos em subsolo 9 sondas atuando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos também 2 empresas terceirizadas que nos dão um apoio com sondagens de superfície, mas a nível regional, e uma empresa terceirizada também que nos ajuda com 15 funcionários para conseguir direcionar os furos, que é a aplicação de uma tecnologia assim bem moderna, assim, que eu vou apresentar no final aqui como o futuro aí da sondagem, né? Então, eu coloquei também nessa tabela para ilustrar a dimensão que é essa atividade para a nossa empresa. É um investimento enorme,
né, financeiramente representa aí grande parte do orçamento anual. Então, em 2017, a gente realizou 100 mil metros, 100 quilômetros de sondagem, só em subsolo. 2019 foram 99 quilômetros, 2018, 99 quilômetros, 2019, 106 quilômetros. Então, todos os furos realizados na mina são descritos por um geólogo. Então, se você esticar aí, ó, essa metragem de 2019, dá para chegar, assim, de Belo Horizonte, quase perto ali depois de Itabirito, com certeza, se for alinhando testemunho por testemunho. Então, é um trabalho bem grande, assim, do geólogo para conseguir absorver todas essas informações da amostra que é gerada pela sondagem testemunhada aí da mina. E é o bem mais, assim, eu sempre julgo, né, falo que é um bem muito precioso essa sondagem, né, e é um privilégio, assim, do geólogo estar ali caracterizando isso. E já tive colegas que falam que se os gerentes, né, os coordenadores soubessem a importância que tem a sondagem, os testemunhos de sondagem, eles mesmos, os próprios gerentes, os próprios coordenadores iriam descrever, porque é ali que está assegurando a informação, né, de todo investimento, de toda atividade. Então, realmente é uma operação ímpar, importantíssima aí para a nossa atividade. Então, quando a gente realiza, né, essa infinidade de furos aqui que eu mostrei como exemplo, a gente precisa seguir, né, definir uma malha de sondagem, que é um distanciamento, né, entre as amostras no corpo de minério. Isso é como se fosse assim, um critério pré-definido para você conseguir garantir uma quantidade suficiente de informação ali em determinado local. Então, você tem equipes especializadas, né, de avaliações de recurso, geólogos geoestatísticos que atuam diretamente na definição dessa malha de sondagem, e aí passam para nós geólogos que estão mais relacionados com a operação, para fazer essa entrega. Então, é muito importante a gente atestar sempre essa densidade de informações em determinadas áreas, para que a gente consiga fazer um modelo geológico, um modelo de teor bem seguro, assim, né, com informações suficientes, com limites de geometria, de espessura, até do próprio teor, para a gente conseguir passar uma verdade, assim, para a equipe de mineração, né, para os engenheiros de minas, conseguir definir, né, os designs ali de cada área, de cada bloco que vai ser detonado para conseguir, né, essa produção aí e atingir as metas, né, de produção. Então, para a confecção desses modelos de bloco, a gente considera informações tanto do distanciamento entre furos, eu coloquei aqui exemplos, né, na imagem, essas linhas em preto simulam os furos, então, aonde eu tenho uma maior densidade de furos, eu consigo classificar o meu modelo com blocos em vermelho aqui como medido. Onde tem uma distância maior entre furos, eu já não consigo atestar se aqui no meio, nessa região em verde, realmente o corpo de minério ele é contínuo ou não. E aí tem áreas, quanto mais distante do furo de sondagem uma área estiver e não tiver informações de amostra de furo, seja amostras de canal, a gente tem um grau de confiabilidade menor e aí a gente classifica o recurso como sendo um recurso inferido. Então, a gente evolui do recurso inferido, quando eu tenho menos informação, e conforme eu for adicionando amostras, tendo mais informações da área, eu posso chegar a classificar o meu minério como minério medido. Então, são várias variáveis consideradas, né,
além das distâncias entre as amostras, tem as distribuições dos pontos, as densidades das amostras, não pode ser qualquer tipo de amostra, tem que ser uma amostra padronizada, tem que ter espaçamento médio, né, obedecer essa malha e a variância da crigagem. Aí, já passando, né, para o trabalho de atuação do geólogo, a gente tem a programação dessa sondagem. Então, o geólogo, ele precisa passar todas as coordenadas, né, para a operação, de como vai ser esse furo, como você vai posicionar uma sondagem, como que você vai ter, né, qual inclinação, qual direção, né, qual azimuth você vai utilizar para determinada amostra. E aí, como que o geólogo vai definir isso, né? Porque você tem um corpo, né, em subsuperfícies que você não conhece, em especial na exploração, que a gente está há 3 anos, né, da área atual, então a gente não tem nenhum indício, assim, que o corpo continua exatamente como ele é. E aí, a gente vai classificando os nossos corpos. Nesse modelo aqui, eu coloquei essa imagem aqui bem colorida, com cores primárias, são diferentes, cada cor representa uma classificação do minério. Então, hoje, na exploração, toda a área que tiver em vermelho e que tiver em azul, eu preciso coletar amostras. Amostras essas que vão ser coletadas com a sondagem. Então, essas regiões em azul, eu não tenho nenhuma informação. Eu tenho só indícios que o corpo pode estar continuando aqui em profundidade, né? De forma linear. Eu não consigo atribuir a ele uma geometria. Quando eu chego nessas regiões em vermelho, me indica que eu tenho já algumas amostras com espaçamento já maior. Um exemplo para a gente, um exemplo não, o que é utilizado e considerado por nós na mina Cuiabá, quando eu tenho amostras lateralmente espaçadas com mais de 120 metros e longitudinalmente aqui, descendo, né, no plunge do minério, com mais de 160 metros, eu tenho essa área inferida. Ou seja, eu tenho pouca informação nessa área, eu preciso adensar a quantidade de amostras. E aí, o geólogo, então, sabe em quais áreas atuar. Se você hoje chegar para mim e falar, Suelen, onde você vai colocar a próxima praça de sondagem? Eu vou falar, olha, eu vou colocar aqui nessa região desse corpo em vermelho aqui, porque eu tenho uma lente grande do minério, eu consigo ver informação de teor, então pode ser que seja uma lente com altos teores de ouro, eu preciso só colocar mais amostras para garantir essa informação. Então, isso vai guiando o geólogo, né, para iniciar essa programação de sondagem. E aí, o geólogo ele vem e programa os furos para tentar interceptar o mais perpendicular possível essa lente de minério. Então, aqui eu coloquei um exemplo de furos que foram realizados. A gente sempre realiza os furos com variação tanto lateral, então eu faço um leque de furos, né, que vão variando lateralmente, e vou descendo com esses leques também longitudinalmente, né, em direção à profundidade aí do minério. Então, essa aqui é uma programação que eu já realizei no nível 18, nesse corpo de minério, e tenho programações aqui, ó, que vão para o próximo ano, de 2021, me dar informações de sequência desse minério. Realmente eu tenho minério aqui? Então, será que ele continua em profundidade? E aí, esse é o trabalho do geólogo, é garantir, né, essa sequência, essa continuidade. Então, dando um zoom nessa programação realizada aqui, a gente sempre parte de uma programação ideal, né? Onde a gente tem aqui, né, uma galeria, o nível topográfico da galeria, e é onde a gente posiciona a sonda focando num furo com uma trajetória retilínea. Então, a gente tem vários leques aqui, que vão variando longitudinalmente, leques que vão, né, vão compondo também leques que vão variando lateralmente, e vão obedecendo a distância da malha de sondagem definida. Nessa praça de sondagem especial, o meu objetivo é já entregar um minério indicado, ou seja, eu já tenho algumas informações
né, que deixaram o meu modelo inferido, eu preciso indicar esse minério, então eu vou adicionar mais informações. Então, eu sempre posiciono os furos para atingir o minério uma distância de 80 metros descendo aqui no plunge e 60 metros lateralmente. Então, eu preciso garantir que os furos realizem isso. É o pedido do geólogo, né? Mas a gente nem sempre consegue a perfeição, principalmente quando se trata de corpos geológicos. Então, sempre tem alguns furos que vão realizando desvios conforme a resistência da rocha que eles vão encontrando. Então, se você, por exemplo, se o operador, por exemplo, ele está fazendo esse furo aqui, ó, e ele aplica uma pressão muito grande numa rocha, quando o furo está passando por uma rocha que é mais fria, menos resistente, né? Esse furo tende a ter um desvio maior, né? Porque a rocha ela não vai oferecer tanta resistência a essa pressão que o operador tá aplicando ali. Então, é um trabalho, assim, que com a experiência, né, os operadores vão acabando, eles vão conseguindo identificar até qual tipo de rocha que eles estão chegando, né, em especial na nossa mina, porque o nosso minério está hospedado em uma formação ferrífera, né, de alta resistência, então, quando um sondador, ele chega nessa camada de minério, ele sabe que é uma rocha muito resistente, a sonda já tem mais dificuldade de penetrar a rocha, então ele já consegue ter um indício aí, mesmo sem ter tanto conhecimento, né, geológico, ele já consegue interpretar essa resposta operacional aí frente ao nosso minério. Então, todo furo, né, a gente precisa passar as informações de saída, que são os azimuts, né, as direções, as inclinações do furo, e aí é o que eu falei, a gente consegue fazer no subsolo furos 360 graus. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente só tem furos que são descendentes, mas a gente poderia fazer furos ascendentes aqui, com inclinações, assim, mais variadas possível. Quando a gente faz furo ascendente, é um cenário mais perigoso, né? Porque a gente coloca os nossos operadores abaixo das ferramentas, então pode ter um risco maior, né? Exige uma consciência, né, de segurança bem grande aí, mas nesse exemplo a gente só tem furos descendentes e a gente também passa para o operador a previsão de parada do furo, né? A gente, com base no modelo geológico, a gente consegue falar, olha, quando chegar na profundidade de 200 metros, a gente vai estar entrando no minério. Pode ter uma variação aí de 10 a 20 metros nesse contato, mas assim que a gente passa a estrutura mineralizada, a gente sonda mais 20 metros para definir o contato, né? Tanto o contato de topo quanto o contato de base dessa camada mineralizada, e aí a gente finaliza o furo. Então, o geólogo passa todas essas coordenadas. E após essa finalização do furo, da perfuração, é extremamente importante os furos serem perfilados. Então, a equipe de sondagem, ela desce com o equipamento que vai medindo a inclinação metro a metro do furo. Então, um exemplo, se eu passei esse primeiro furo aqui indicado com um azimuth de 120 e um dip de 40 graus, ele pode ter começado com esse azimuth programado e ter chegado aqui no final com um azimuth de 125 com uma inclinação de 15 metros, de 15 graus. Então, eu preciso ter essa informação, porque isso desloca o meu corpo de minério. Então, quando eu realizo um furo de sondagem e eu não tenho a perfilagem desse furo, eu não consigo posicionar o furo no espaço. Então, é extremamente importante a gente garantir testemunho, cada caixa tem aproximadamente 5 metros de rocha. Todo o testemunho, toda a amostra, ela é entregue íntegra, né, inteira, sem estar aquela amostra toda triturada, igual eu mostrei no exemplo anterior da rota percussiva, e limpo, né, de forma que o geólogo consiga identificar todas as
estruturas e características da rocha. Então, quando a gente começa, né, o processo de coleta dessas informações amostrais, a gente tem primeiro o recebimento, né, num galpão de geologia, desse material. Esse material, ele é conferido manobra por manobra. Então, cada manobra operacional, ela entrega 3 metros de material de rocha. E aí você consegue conferir se realmente tem esses 3 metros, se o operador conseguiu recuperar toda a amostra, porque isso é muito importante. Se você, um exemplo, fala que você avançou de 100 até 103 metros, só que você não recuperou esses 3 metros de amostra, você recuperou só 2 metros, você está deslocando o contato litológico, por exemplo. Então, o geólogo, assim, precisa estar atento a isso, e aí nós temos equipes que avaliam e medem metro a metro de cada testemunho para garantir essa profundidade, né, para garantir que o contato litológico ele seja real. E aí a gente pode, então, depois desse processo de conferência, partir para a descrição geológica. E aí a gente pode, onde o geólogo vai observar em detalhe a rocha, definir qual litologia, mineralogia macroscópica, caracterizar as estruturas, definir a alteração da rocha, diferentes graus de alteração, estudar a rocha, assim, das mais variadas formas. E aí a gente libera para fazer as amostras, né? O pessoal vão definindo contatos litológicos e amostras dentro desse mesmo contato. Então, hoje, lá nas nossas atividades, nós temos amostras com um comprimento médio de 1 metro, e nós não cerramos nem o testemunho, a gente manda o testemunho íntegro, então a gente manda 100% de toda a parte mineralizada que o geólogo julga ser interessante. A gente também faz o registro fotográfico, então essa foto que eu estou mostrando é uma das centenas de milhares de fotos que a gente tira todos os dias. Isso compõe um acervo geológico importante para a empresa, serve como patrimônio da empresa, né? Garante que realmente foi sondado determinado furo em determinada região. A gente tem que coletar as amostras, né, individualizar metro a metro em sacos plásticos, fazer a medida da densidade do material, né, e quando a gente está numa mineração de ouro, isso influencia, isso é como se fosse um método também de caracterização, porque a gente tem um material denso, né, o ouro é bem denso, e enviar para o laboratório de análise química, que é o que vai trazer para a gente como resultado a análise, né, o resultado, a definição do teor de ouro de determinada amostra em determinado tipo de rocha. E aí, o geólogo, para associar, né, tanto a informação que a gente recebe do laboratório, né, com teor de ouro, a gente precisa também avaliar aquela perfilagem que posiciona o furo no espaço. Então, todo furo realizado, a gente precisa fazer essa avaliação. Olha, o furo ideal seria esse furo em preto, que era o furo que eu programei, uma trajetória retilínea. Só que o furo executado, ele enfrentou, assim, diversas resistências ali, e aí teve um pequeno desvio. Eu preciso avaliar esse desvio, né? E a gente tem metodologias, né, que são utilizadas para fazer isso. Um exemplo que eu trouxe aqui foi um cone de avaliação, onde a gente define uma porcentagem, né, de variação aceita, e aqui eu defini uma variação de até 10% do alvo que eu objetivava. Então, nesse caso, 10% é muito, mas eu ainda garanto que está dentro da minha zona mineralizada. Isso por quê? Porque eu tenho até um conhecimento, a gente já tem um certo conhecimento dessa área, mas em sondagens mais iniciais, em projetos iniciais, assim, desvios não são aceitáveis, porque pode, talvez, passar entre duas estruturas de minério e você julgar ali que não tem nada, só tem estéreo.
Então, essa avaliação de trajetória era essencial, né, na interpretação do modelo geológico. Nesse furo, eu já coloquei algumas informações aqui que me indicam teores de minério. Então, esses discos, quanto maior o disco, maior o meu teor de ouro. Então, onde eu intercepto a zona mineralizada aqui em vermelho, eu tenho maior teor de ouro. Então, eu estou confirmando aí o teor de ouro. Temos também outras formas, né, de interpretação aí já visando a confecção do modelo geológico. Quando a gente finaliza uma programação de sondagem extensa, igual essa aqui, às vezes a gente demora 6 meses para finalizar uma praça de sondagem, a gente já consegue ter mais ou menos um indício aqui, ó, de onde está a nossa zona mineralizada. A gente pode definir isso pelos contatos, né, litológicos. Então, onde eu tenho determinada rocha que tem minério, ela vai se apresentando assim com uma constância, né, nos furos, tanto lateralmente quanto no planche. Quando eu recebo informações de teor do laboratório e eu coloco esses discos aqui que dimensionam esse teor, eu também consigo definir algumas zonas, né, que, lógico, eu não tenho a geometria exata, mas eu consigo apontar aqui com o dedo onde que tem minério. E aqui a gente consegue ver claramente. E aí, quando a equipe de avaliação de recursos, ela consegue processar todas as informações, ela consegue aí entregar um produto final que já tem diversas análises bem detalhadas sobre o corpo de minério, tanto a geometria, né, tanto quanto a variação de teor. Então, com base nessas informações, eles vão classificando aí um modelo. E aí eu vou garantindo, essa região aqui, ela está inferida, ainda eu preciso colocar mais furos, não foi suficiente. Essa região aqui, ó, está em amarelo, ela já quer dizer que ela está indicada. Ou seja, ela já tem um grau maior de informação. Eu preciso colocar ainda mais informação para transformar esse recurso em um recurso medido e aí poder viabilizar a lavra nesse local. Ou seja, eu preciso ter, né, no mínimo aí 3 etapas para conseguir garantir que a lavra nesse local vai ser uma lavra produtiva. E aí a gente consegue observar aqui, em especial, né, nossa mina Cuiabá, a gente tem discos aqui que variam desde 1 grama por tonelada até aproximadamente 100 gramas por tonelada. Então, essa sondagem que eu estou mostrando para vocês, assim, é um exemplo no Brasil que é praticamente único, porque a nossa mina é a mina com maior teor. Então, a gente consegue identificar, assim, claramente essas zonas bem definidas aí de alto grau, de alto teor. E aí, uma outra forma, né, de avaliar esse modelo de blocos, a gente usa essa avaliação anisotrópica, que vai definindo o campo de influência de cada furo no corpo de minério. Então, quando eu faço essa interpretação aqui, usando para isso o datamine, a gente consegue ver exatamente onde eu preciso colocar uma amostra ou não. Então, nessa região aqui, eu vejo o grau de influência desse furo aqui, ó, desse furo aqui. Ele me entrega essa região, desse furo me entrega essa região. Mas aqui, ó, eu preciso colocar mais um furo, porque senão eu posso ter um rompimento nessa área, entendeu? Então, a gente precisa sempre garantir a informação. Então, a sondagem, ela vem para embasar tudo isso, né? E aí, para finalizar essa terceira etapa, depois de toda essa introdução aí e mostrando esse exemplo prático aí das nossas atividades de forma bem breve, eu queria trazer essas novas tecnologias no mercado e na empresa. Hoje a gente testa a sondagem direcional, que é, na minha concepção aí, um futuro da sondagem, que já era aplicada há uns anos atrás, né, na indústria do petróleo.
que é a indústria mais avançada aí com as tecnologias de sondagem, para ir direcionando o furo. Então, eu coloquei essa imagem lateral aqui, a gente consegue, com o auxílio, né, de ferramentas específicas, como essa aqui, uma ferramenta CWT, a gente consegue ir direcionando o furo de sondagem. Então, por exemplo, se você tiver empecilhos, um exemplo assim que pode ser até mais comum do que a gente imagina, se nós tivermos aqui, ó, uma posição da praça de sondagem, um exemplo é essa torre aqui. E desse lado a gente tem uma mata nativa, preservada, que dificilmente você vai conseguir uma autorização ambiental para colocar uma sonda lá, para cortar uns 5 metros quadrados de mata, você pode posicionar a sua sonda, né, assim, na área permitida mais próxima possível, e tentar viabilizar o direcionamento do seu furo até determinado minério que pode ter em superfície uma mata nativa, onde você não teria acesso. Então, hoje, poços de petróleo, eles chegam a horizontalizar furos de sondagem, assim, e navegar dentro da camada para conseguir, né, essa variabilidade das amostras de petróleo aí nessa camada. E hoje, na mina, a gente tenta utilizar a sondagem direcional para atingir áreas mais profundas, né? Principalmente porque pela geometria do nosso corpo, né? Uma geometria bem complexa, com dobramentos aí que estão variando em profundidade. Então, é uma área nova da sondagem que exige do geólogo também um conhecimento muito específico das litologias que ele está trabalhando, do comportamento dessas rochas, e, e é o futuro aí. Então, quis trazer também essa nova tecnologia para todo mundo já ir se inteirando, né? Que não é muito comum o contato da gente com isso. E aí coloquei as minhas referências, pessoal. Tem alguns artigos interessantes aí que eu aconselho o pessoal, né, acadêmico e quem tiver interesse a ler, tá à disposição na apresentação. Alguns sites onde eu peguei também imagens, então todos referenciados. E agradecer aí o convite da SEG, agradecer também em especial a nossa gerência, né, o nosso gerente, João Canella, que autorizou que eu participasse desse evento e também mostrasse uma parte dos nossos dados, lembrando, são dados confidenciais, né? E agradecer também a toda a nossa equipe de sondagem, toda a nossa equipe de galpão que atua para processar todo esse material aí. E fiquei muito feliz com o convite, agradeço aí também a Malena, né, que foi a intermediadora aí desse convite. Obrigada, pessoal. Fico à disposição aí. Obrigada, Suelen. Excelente palestra aí do tema abordado, muito bem. Agora a gente vai abrir para as perguntas, né, que o pessoal fez para você lá no YouTube. E eu queria só falar, dar um lembrete para o pessoal também, que a gente deixou na descrição do vídeo o link do formulário para vocês preencherem para o certificado, né? Que a gente vai dar o certificado dessa palestra. Então, para quem tiver interesse, é só ir lá na descrição do vídeo e preencher o formulário que a gente já vai estar disponibilizando por e-mail. Sueli, a primeira pergunta que a gente teve foi da Mariana Sampaio, e a pergunta foi a seguinte: quais os fatores se levam em consideração na decisão de realizar um furo onde não se tem informação? Acho que na hora você estava mostrando a parte do Blue Sky, né? E aí ela perguntou qual que é essa decisão a uma profundidade tão grande como na mina de Cuiabá. Então, Mariana, a gente tem, né, por estar numa mina, a gente já tem um embasamento muito grande, né, que são esses milhares de furos de sonda saindo aí desde a superfície e avançando nível a nível na mina. Então, eles embasam aí essa interpretação e essa tomada de decisão, porque, igual eu falei, a gente não tem essa certeza, né, no caso ali, regiões de modelo Blue Sky,
onde a gente simplesmente projeta a nossa última informação a nossa última informação a gente projeta em profundidade, a gente não garante que tem o minério ali, que o minério é realmente exatamente o mesmo minério que eu encontrei, por exemplo, no nível 20, eu não garanto que no nível 21, 22, eu tenho exatamente a mesma composição mineralógica, o mesmo teor de ouro, ou até mesmo a formação ferrífera, no nosso caso, que é a nossa camada mineralizada. Eu posso ter uma falha, eu posso ter um rompimento, eu posso não ter a litologia ali, ou a própria formação ferrífera pode não ter tido contato com fluido hidrotermal para mineralizar aquela rocha. Então, assim, eu não tenho essa informação, eu vou confiando mesmo nos meus dados atuais, e aí vou colocando furos estratégicos, né? A gente não adensa essa malha de sondagem nessa região, eu coloco alguns furos estratégicos para garantir que tem. E aí a gente foi fazendo isso gradualmente. Então, na imagem que eu mostrei, a gente tem a sondagem que a gente vai fazendo nível a nível, que é feita de dentro do subsolo mesmo, e tem aqueles furos muito profundos, de 2.300 metros, que são feitos de superfície. Então, a gente parte, assim, até mesmo os furos de superfície, a gente parte com furos mais curtos, e aí, conforme esses furos vão sendo positivos, a gente vai tentando atingir em maior profundidade, né, fazer furos mais longos para conseguir garantir, né, esse minério. E aí, hoje, a gente já tem informações de que o minério, ele continua, não com a mesma espessura, mas até o nível 34, né, um exemplo. Atualmente, a gente está chegando no nível 21. Obrigada, Sueli. Mariana, se tiver respondido, só mandar um ok lá para a gente. A próxima pergunta é do Nathan Massotti. A pergunta foi a seguinte: como é feito o cálculo para saber onde meu furo vai interceptar o corpo de minério? Já conta com algum desvio prévio? Como que ele chama? Nathan. O Natan, a gente também usa do conhecimento prévio dos furos adjacentes. Então, um exemplo a gente, assim, dando um exemplo de uma área que totalmente desconhecida, a gente tenta posicionar o furo mais perpendicular possível, né, conforme o posicionamento da praça de sondagem, a gente tenta posicionar o furo de forma perpendicular à camada de minério, né, na posição que eu espero. E aí, esses primeiros furos eu não tenho como prever o comportamento. Se eu não tiver, né, nenhuma amostra, nenhuma informação daquele local, eu não tenho como prever essa informação. Mas, normalmente, a gente faz um leque de furos que é como se fosse experimental, né? Então, a gente libera a sondagem desse furo, a gente vê como que ele se comporta. E, na maioria das vezes, a gente sempre consegue já observar essa tendência de desvio. E aí, a gente, em situações, assim, bem específicas, a gente consegue até definir uma taxa de desvio por metro. Então, se a gente conseguir definir essa taxa, um exemplo, a cada 10 metros do furo, a gente desvia 1 grau no azimuth. A gente consegue já transmitir essa informação para os próximos furos. Então, quando eu defino uma praça de sondagem, né, às vezes eu já posso até tentar desenhar 50 furos numa praça, mas depois eu preciso ir adequando os furos futuros, né, com as informações que eu vou observando, aplicando essas taxas de desvio, mas nem sempre eu sei. E em áreas que eu já sei, aí eu já consigo aplicar essa taxa, eu já consigo falar, olha, a tendência desse furo é ir distanciando no minério, então eu preciso controlar os parâmetros operacionais, eu não posso colocar tanta pressão que o furo vai afastar do minério, ou eu posso, por exemplo, variar um pouco o azimuth, né, o azimuth de saída, para permitir o furo fazer uma curvatura e atingir o minério exatamente onde eu quero.
Então, assim, são estudos que a gente vai fazendo furo a furo e exige um tempinho aí, uma dedicação do geólogo. Obrigada. A próxima é do Eduardo Muniz. Ele fez duas perguntas. A Uhum. primeira foi: gostaria de saber se na Mina Cuiabá existe algum método de orientação de testemunhos e se existe, como é feito? Então, Pode falar, vamos que aí depois eu perguntar. falo. É, Então, Dudu, eu hoje na mina a gente tem atividades tanto em superfície quanto subsolo, na mina Cuiabá. As atividades de superfície, a gente, né, são furos regionais, a gente orienta o testemunho. Então, a gente consegue coletar essa informação com qualidade para garantir essa orientação mesmo. E em subsolo, a gente ainda está em fase de teste, porque o fluxo é muito grande de produção. A gente produz aproximadamente 40 metros por sonda por dia. Então, a gente tem várias equipes que atuam na mesma sonda, né? São 4 turnos por dia. A gente precisa de ter um treinamento muito grande, assim, muito ostensivo, um acompanhamento dos operadores na aplicação dessa orientação, testemunho. Então, a gente já tentou, a gente não conseguiu fazer essa orientação com os equipamentos da Reflex, e assim, é uma luta constante. A gente espera conseguir aí em breve, mas realmente é um trabalho bem refinado assim da operação. Exige esse refinamento. E hoje a gente ainda não aplica essa orientação no subsolo. a próxima pergunta do Eduardo foi: qual é a expectativa ou perspectiva da produção de ouro no Brasil no longo prazo, né, dos próximos anos? Então, falando aí da Anglo, eu acho que os investimentos aqui no Brasil, eles não estão assim a todo vapor, né? A gente tem equipes de greenfields que não estão com projetos grandes aí definidos aqui no Brasil. Nós temos projetos de greenfields nos Estados Unidos que estão aí em estágios mais avançados, mas eu enxergo uma perspectiva muito boa, em especial assim na nossa região. Nós temos empresas concorrentes aí que estão fazendo investimentos robustos, né, nas áreas adjacentes ali, inclusive da nossa mina, investimento em pesquisa, investimento em mapeamento, investimento em sondagem. Então, eles estão começando ali fazendo, né, o beabá ali da geologia, buscando novas áreas, e buscando novas áreas em áreas que já tivemos atividades históricas, né, garimpos gigantescos, que a gente tem aí ruínas de garimpos nas regiões, áreas que são, assim, muito positivas. Então, dá um indício aí de boas possibilidades. Eu acredito que com essa situação aí, infelizmente ruim, né, da pandemia, mas que trouxe um retorno positivo para o setor, em especial de mineração de ouro, né, com o recorde no preço da onça, batendo mais de $2.000 a onça. Uma onça aí, para quem não sabe, equivale a 31,104 gramas de ouro. Então, quando a gente fala em produção anual, a gente produz centenas de toneladas. Então, a gente consegue dimensionar um pouco aí como a esfera, né, dos lucros que a mineração de ouro está trazendo agora nessa situação de pandemia, associada também com a alta do dólar. Então, agora é o momento, agora, teoricamente, seria o momento de já termos vários projetos para começar a lavrar. Mas como não tem sido, né, como nos últimos anos a gente não teve esse investimento em exploração, esse investimento em pesquisa tão ostensivo, as empresas estão começando agora a fazer esse investimento. Então, eu acho, para assim, recém-formados, geólogos, é um momento de se jogar aí nesse mundo, porque muitas empresas júniores vindo para o Brasil para fazer pesquisa, e muitas empresas, assim,
com dinheiro para gastar. Então, acredito aí no futuro positivo. Fica a dica aí, né, galera? Fico confiante. Então, Suelen, a próxima pergunta é da Júlia Cota. Ela deu boa noite e perguntou se a sondagem pode gerar algum tipo de impermeabilização nas paredes dos furos. Então, hoje, não. Hoje, os nossos, em especial subsolo, né, que é onde eu atuo, a gente não tem nada que faça essa impermeabilização. E furos regionais, a gente usa o revestimento dos furos, né, para garantir a conservação desse furo, mas ainda assim, não é uma prática comum, não. E a gente não observa isso. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui, do Natan. Ele estava se referindo a um slide que você apresentou e perguntou por que se cerra o testemunho de sondagem e por que, nesse caso, foi decidido enviar a amostra inteira para o laboratório. Então, Natan, a gente, assim, como procedimento, já partindo para a área de controle de qualidade, né, o que é aquecer, todo testemunho que é gerado, toda amostra gerada, a gente precisa guardar uma alíquota dessa amostra, né, que é uma parte dessa amostra, para caso alguma auditoria externa, né, possa chegar na nossa empresa e pedir para ver furos no minério de determinada área. A gente precisa ter informações para mostrar para eles. Isso acontece, essa cobrança, ela acontece quando você talvez não tem tanto conhecimento em relação ao seu corpo de minério. Então, hoje, na mina Cuiabá, todo furo de subsolo que intercepta a mineralização principal, né, que é na formação ferrífera, a gente amostra 100% do testemunho, ou seja, a gente não preserva características estruturais da rocha. Mas a gente manda esse material todo para o laboratório. No laboratório, as amostras de rocha elas são britadas, são pulverizadas. Então, todo o restante, tudo que sobra britado e tudo que sobra pulverizado, a empresa guarda em sacos identificados. Então, eu não guardo testemunho preservado, né, como um tarugo de rocha, mas eu guardo ele britado em sacos identificados num galpão especializado só para isso. Então, se uma auditoria ela chegar daqui a 5 anos e falar, olha, eu quero, Suelen, que você me mostra um furo que tem lá no nível 10. E eu vou chegar e vou abrir o meu catálogo de cadastro de amostras e vou falar, olha, eu tenho 5 mil, sei lá, eu tenho 500 furos no nível 10. Qual deles você quer? E ele vai me escolher lá X furos e eu vou conseguir acessar o material britado e o material pulverizado desses furos. E se um auditor quiser mandar para o laboratório para reanalisar, ele vai conseguir e aí atestar ou não se tem ouro naquela amostra. Então, hoje a gente não guarda, a gente optou por não guardar o testemunho assim, porque a gente já tem um conhecimento grande, e a gente guarda, e assim, também exige um espaço enorme, né? Exige um espaço muito grande você conseguir guardar caixa de testemunho, sendo que, assim, em especial a mina Cuiabá, que faz aproximadamente 100 mil metros por ano. É muita coisa. Então, a gente guarda tudo em sacos. E aí, para pequenas empresas, para projetos de pesquisa, é extremamente importante a conservação desse testemunho preservado, onde eu consigo também ter informações estruturais e mais preservadas, porque, um exemplo, se um projeto de pesquisa inicial for vendido para uma empresa grande, por exemplo, a Anglo vai comprar um projeto de pesquisa lá no interior do Pará, todos os furos que essa empresa pequena fez,
ela vende também com projeto, ela está vendendo também a informação que ela sondou nos últimos anos junto com o projeto. Então, o testemunho de sondagem ele é patrimônio da empresa, todas as amostras são patrimônio da empresa. Então, elas têm que ser guardadas de uma forma ou de outra, né, atendendo aí ao conhecimento da mina, a taxa de conhecimento que você tem na mina. Legal isso, Ellen. A próxima pergunta é da Mariana também. Ela perguntou: após perceber que houve um desvio, um furo, dá para planejar um furo adjacente contando que haverá um desvio parecido? Dá. Normalmente é o que a gente usa, Mariana. Quando a gente já define, né, que aquela área daquele furo inicial tá dando um desvio, um exemplo, tá desviando 3 graus para a direita, eu consigo reprogramar os meus furos para simulando essa trajetória, né, daquela região. E aí eu simulo a trajetória do furo para atingir o alvo que eu quero. Então, eu só mudo a trajetória, mas o alvo, né, no minério, naquela determinada área, permanece o mesmo. Então, eu sempre, conforme eu vou sondando, cada vez mais eu vou conseguindo ter essa resposta melhor, né? Se o furo vai desviar mais, se vai desviar menos, eu consigo fazer essa interpretação aí e otimizar a nossa sondagem. A próxima pergunta é do Gabriel Evangelista Petarli. E a pergunta foi a seguinte: gostaria de saber como funciona o planejamento de sondagem para informações geológicas e interpretações geotécnicas, ou Uhum. todos os furos são necessariamente descritos para os dois fins? Então, a gente hoje precisa fazer esse acompanhamento geotécnico. Não são todos os furos, a gente faz aproximadamente 50% da descrição geotécnica de todos os furos em subsolo, tanto a exploração que atua, né, a exploração brownfields que atua a longo prazo, quanto a geologia de mina que atua em curto prazo. Então a gente tem essa taxa de 50%. Mas essa taxa, ela não é uma taxa fixa, por exemplo, um furo sim, um furo não. Eu sempre vou avaliar qual área que eu estou atuando, porque nós temos áreas, assim, no contexto lá da nossa mina, nós temos áreas, por exemplo, que tá passando ali uma zona de cisalhamento, ou seja, é uma área que tem uma instabilidade maior. Então, se eu faço campanhas de sondagem que passam por essa área, eu já vou, assim, ligar o meu alerta ali e falar assim, olha, eu vou adensar a quantidade de descrição geotécnica nesse local, porque eu estou vendo que a gente tem um cisalhamento muito forte nessa área, o nosso xisto, a nossa rocha alterada, ela está muito friável, então eu consigo, tem uma resistência muito baixa, eu consigo definir quais áreas que são mais interessantes, assim, mas a média definida hoje são 50% dos furos. E aí eu vou avaliando vários parâmetros geotécnicos para conseguir passar essa informação aí mais real possível para a equipe de geomecânica. Bom, tem mais uma pergunta do Álvaro Maciel. A pergunta foi a seguinte: sabemos que historicamente a mineração teve maior atuação masculina, né? Para você, quais os maiores desafios para uma mulher se inserir nesse mercado? Atuar na área de exploração ou de geologia como um todo? Álvaro, é um desafio, né? Por ser uma área predominantemente masculina, é um desafio enorme, mas, assim, eu tenho sorte de ter, assim, colegas de trabalhos muito bons, assim, que me respeitam primeiro como pessoa, né? E como profissional. Então,
assim, isso facilita muito o nosso trabalho, assim, nesse setor. Mas a gente sempre encontra pessoas que são muito resistentes, né? E, em especial, quando nós precisamos, às vezes, dar alguma ordem. Então, são diversas situações que a gente enfrenta. Por exemplo, você ir atender fornecedores que você é responsável, às vezes, por receber uma carga, sei lá, um material. E aí tem um auxiliar do seu lado, o homem, que tá ali fazendo o trabalho dele, nem olhando para a cara do entregador. O entregador, ele chega e conversa olhando para o auxiliar, porque ele é um homem. São situações, assim, às vezes discretas, às vezes imperceptíveis, mas que a gente vai observando, né? E o simples fato de ter uma mulher, às vezes, numa área, ele muda o comportamento de toda a área. Então, é uma experiência própria. Quando eu entrei na mina, né, para trabalhar na exploração, eu entrei assim que eu formei, entrei e fui trabalhar no galpão de geologia, descrevendo rocha. Então, comecei na base. E aí, era um galpão com 20 homens e uma geóloga júnior chegando para dar ordens e para pedir para eles fazerem um trabalho pesado, às vezes. E assim, eles sempre me trataram muito bem, mas você via que eles não faziam mais brincadeirinhas, aquelas brincadeiras, né, sem graça, de homem, né? Assim, então, assim, a minha presença, ela altera o ambiente. E aí, em conversa com o meu gerente na época, ele falou, Suelen, é justamente isso que eu quero. Eu quero alterar esse ambiente, eu quero trazer, assim, a leveza para o ambiente. E aí, nós mulheres, às vezes, né, de forma indireta, a gente acaba atuando dessa forma. Mas hoje, assim, na empresa, nós mulheres representamos apenas 8% de todo o corpo de funcionários. Nas operações, nós somos pouquíssimas. Hoje, na sondagem, dos 84 funcionários, nós temos 4 mulheres. Então, assim, é um número esmagador, e são 4 mulheres que fazem um trabalho extremamente pesado, um trabalho extremamente pesado, hostil, difícil, tanto para um homem quanto para uma mulher. E, e na minha gerência, hoje, eu sou a única geóloga na mina Cuiabá, nós temos também uma geóloga na mina de Lamego, e aí estamos precisando aumentar essa estatística, né? A empresa está com um programa forte aí de diversidade, prezando deficientes físicos e mulheres, né? Maior número desses funcionários. E eu estou acreditando muito, assim, que a gente vai conseguir mudar essa realidade. E a minha postura frente a essa desigualdade aí de gêneros na mineração é sempre chamar a atenção do pessoal, assim, para qualquer situação que possa ser machista, não chamar atenção xingando, mas chegar e falar assim: você prestou atenção que se isso aí que você falou não tem nada a ver? Assim, de forma leve, sabe? Tentar chamar atenção, porque se você deixar passar, a gente não vai evoluir nunca, né? Então, eu tento atuar assim, ó, com pequenas sementinhas. Mas eu acredito que a gente vai conseguir aí melhorar essa diversidade, tanto não só, e assim, a empresa preza não só por deficientes, também diversidade com pessoas homossexuais, de todas as formas, assim, a empresa trata esse assunto com muita clareza, sabe? Então, eu acredito aí num futuro mais igual. Ótima colocação, Sueli, que é na diversidade que a gente cresce, né? Com certeza. Queria te agradecer novamente pela sua apresentação, foi excelente. E as portas da SEG estão abertas aí. A Então, gente caso agradece. Eu agradeço aí por ter sido a porta-voz aí da nossa área, né? Nós temos pessoas até com muito mais conhecimento do que eu, né? Que poderiam também estar aqui, mas eu agradeço a oportunidade e também abro as portas para a SEG,
para sempre estar em contato com a gente, porque é uma possibilidade, né? As empresas têm possibilidades que são assim muito interessantes para os alunos. Qualquer situação nova numa empresa, qualquer problema que às vezes para nós no mercado de trabalho é um problema cotidiano, às vezes diário, para um aluno é uma descoberta. Então, esse contato eu acho essencial para os alunos, para formar os nossos futuros engenheiros, futuros geólogos, e eu fico sempre de portas abertas, deixo aí o meu contato para quem quiser, e só chamar. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Queria agradecer o pessoal também que está assistindo. Dizer que semana que vem tem mais, gente. Então curtam, a segue aí nas redes sociais, o LinkedIn, Instagram, YouTube, para vocês continuarem acompanhando aí, porque a programação está bem bacana.